Ao sair do Palácio da Alvorada esta manhã, o presidente Jair Bolsonaro conversou com os cidadãos que o aguardavam. O presidente mencionou por diversas vezes a frase: "Por falta de conhecimento, meu povo pereceu". Bolsonaro falou sobre o primeiro artigo da Constituição e disse: "Tem que ler o artigo todo. Usei muito uma passagem bíblica, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O pessoal não entendeu. Vamos ler o artigo 1º. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O poder emana do povo, sim, que o exerce por meio de seus deputados, senadores." O presidente disse: "As coisas ruins não acontecem de uma hora para outra, a não ser um raio na sua cabeça, né? Elas vão acontecendo e quando você vê, é tarde demais. Isso faz lembrar a parábola do sapo fervido. O fogo vai esquentando a panela, o sapo lá dentro começa a ficar numa boa, cheio de projetos sociais, não precisa trabalhar mais. O Estado vai dar comida para você, o Estado é bonzinho, o Estado torna todo mundo igual, nós queremos seu bem, queremos salvar tua vida, tome isso, tome aquilo na marra. Quando você vê, o sapo vai virar sopa." Bolsonaro alertou: "É assim que começam os regimes de exceção e terminam da forma mais trágica possível, como na Venezuela. Como está indo, infelizmente, espero que mude, a nossa Argentina. O Chile também já começa a dar demonstração de que essa parábola tem que ser levada em conta. Tem que se preocupar com ela. Então, um Estado bonzinho, como a Venezuela fez. Quando Chávez assumiu, ele era uma esperança. Depois ele foi para o outro lado. Com o petróleo lá em cima, $130 o barril, começou cada vez mais projetos sociais para que o povo não trabalhasse. Gasolina a centavos. Até que chegou um ponto em que veio a realidade. Não tem paraíso aqui na Terra, não." O presidente disse que pretende ir a Pacaraima para fazer uma live mostrando a realidade dos migrantes que vêm da Venezuela para o Brasil. O presidente lembrou que a ditadura do país vizinho teve apoio do PT, dizendo: "Ditadura venezuelana tão adorada pelo povo que queria privilégios e também estimulada pelo governo do PT, que esteve lá pregando, fazendo campanha para o Maduro, antes para o Chávez, também falando do desarmamento, que foi imposta uma política desarmamentista muito forte na Venezuela e chegou ao estado em que está." O presidente alertou: "Outros países lá dentro minerando a Venezuela agora, que toda vez que há um problema sério num país rico, outros países entram e usufruem. Assim foi Angola no passado. Essa história não tem final diferente. Todos os finais são iguais. Se o Brasil tiver um caos, uma convulsão social, não vai ser diferente da Venezuela, de Angola, outros países também." Bolsonaro disse: "Tem que se preocupar, se informar, ver aquele provérbio, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Tem que ter conhecimento para você vencer os obstáculos e sair lá na frente. A maioria da população é de bem. Essa minoria que é contra, que foram às ruas ontem, são dignos de dó. O que eles pregam, o que eles falam. O que um cara falou em São Paulo da minha esposa é inacreditável. Não repassei esse vídeo, mas deve estar rodando por aí. É sinal de que perderam a razão, perderam a noção da realidade e vai para questões pessoais da família da gente. Não vão me tirar daqui com isso, mas de jeito nenhum." O presidente pediu: "Leiam a parábola do sapo fervido e tragam para a realidade. Lembro do velho Roberto Campos, economista. Inteligente aprende com o erro dos outros, aqueles mais burrinhos com o erro próprio, e os idiotas não aprendem nunca. Então, nós temos que reduzir, dar conhecimento a essas pessoas que não tenham conhecimento ainda. Alguns idiotas, infelizmente, não têm mais como recuperar, mas alguns podem ser recuperados para trazer para a realidade. Nós queremos um país igual, mas não na miséria. É muito mais fácil igualdade na pobreza que melhorar um país para todo mundo." O presidente disse que a cada 5 pratos de comida no mundo, um veio do Brasil e comentou a inflação de alimentos. Bolsonaro disse: "A inflação foi no mundo todo, é consequência da pandemia. Inclusive aquelas pessoas que falavam, né? E eu era contrário a isso. Fique em casa, economia a gente vê depois. Agora o cara me culpa. Quem mandou ficar em casa não fui eu. Chega a conta.
Fica em casa, para quem tem salário fixo, é uma maravilha. Agora, quem vivia da informalidade ou quem tinha carteira assinada e tinha que negociar com o patrão uma redução de salário para ganhar um pouco menos para não perder o emprego, não foi fácil. A um cidadão que disse que ele salvaria o Brasil, Bolsonaro respondeu: "Não sou salvador, não. Eu acredito em Deus, só isso." Desculpa. Existe um boato que pode até ser uma fake news também, mas ele é forte, no sentido de que um senhor chamado Luciano Ayan teria participado da confecção daquele material apresentado pela deputada Joyce, e de que ele teria, inclusive, visitado parlamentares para falar sobre essas tais fake news que seriam divulgadas pelos assessores do presidente. Esse senhor, o senhor tem conhecimento se ele participou de alguma coisa? Eu não posso te dizer. Não posso te dizer. Não pode porque não sabe ou porque é sigiloso? Porque é sigiloso. Ok, tudo bem. Não, tudo bem, deputado. E uma pergunta também, uma das sessões que me chamou muito a atenção, Excelência, que aí já não me lembro, acho que Vossa Excelência já não estava, mas gostaria de saber se tem conhecimento sobre algo a respeito. Foi uma sessão em que foi ouvida uma testemunha, eu vou falar o nome da testemunha aqui, pode ter algum equívoco, mas Hans River do Rio. Se eu não me engano, o nome dessa testemunha é Hans River do Rio. Esse senhor foi funcionário de uma empresa que teria sido contratada por políticos para fazer disparos em massa, ao que tudo indica, não declarados nas contas dos políticos que contrataram. Estou dizendo com base no que foi anunciado, eu não estou aqui fazendo afirmações, por favor. Este senhor foi arrolado pela esquerda, e talvez porque a esquerda apurou que ele processou a empresa que era sua empregadora. E quando indagado pelo deputado federal Rui Falcão, né, se o Bolsonaro havia contratado a empresa, esse senhor, uma pessoa simples, né, de maneira muito automática, respondeu assim: não, o senhor me contratou. Ele afirmou categoricamente que a empresa tinha sido contratada pelo então deputado, que ainda é deputado federal, Rui Falcão, para fazer disparos para sua campanha. E neste momento, foi algo que me chamou muito a atenção, o próprio deputado e outros deputados do PT, que sempre falam, né, que querem tudo muito público, pediram para que a sessão ficasse fechada, né, para que a sessão fosse feita sob sigilo. E esse senhor foi ameaçado de ser processado e assim por diante. O senhor, por acaso, estava presente nessa sessão? Eu, assim como a senhora, deputada, Vossa Excelência tem acompanhado por alto. Uhum. Eu só tenho o privilégio de estar no Congresso e ter acesso, como deputado federal, à assessoria investigativa. Então, tenho acesso a alguns autos e informações passadas pela assessoria da comissão. Mas eu não componho mais a comissão, eu não fiz parte de oitiva, nem de audiência pública nenhuma. Então, nesse caso, qualquer audiência, essa ou outra, eu não tive conhecimento. Eu tenho conhecimento de algumas coisas, né, extraoficiais, por isso justamente que eu não posso quebrar o sigilo dessas informações. Elas já são me passadas de forma sigilosa. Eu entendo, Excelência. Para concluir, deputada Janaína, por são gentileza. Duas perguntas objetivas. A primeira é a seguinte: a minha percepção, tanto da CPMI quanto do inquérito que tramita no Supremo, é que estão tentando, a duras penas, né, de todas as formas, criar provas para alimentar um processo vazio que tramita no TSE para tentar caçar a chapa. Não é só Bolsonaro, porque não adianta tirar só Bolsonaro, querem tirar Bolsonaro e Mourão. Essa é a minha análise, tanto da CPMI como do inquérito no Supremo. Eu pergunto a Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência acompanha, né? Vossa Excelência tem muito mais informações do que eu.
essa minha hipótese é muito irreal? Ela foi cogitada no início. Ela foi cogitada no início, mas como eu disse, Vossa Excelência mesmo acabou de dizer, todos os partidos fizeram utilização de alguma plataforma de disparo. Né? Algumas utilizaram para fake news, outras não, mas todas utilizaram plataformas de disparo durante a eleição. Então, acabou que se investigar se servir para um, serve para todos. Então, tem que anular todas as candidaturas. Hoje, eu acho que essa tese não vinga mais. Por isso que foi esquecido a linha cronológica do que aconteceu em 2018 e passou a se investigar o que está acontecendo agora. Né, as ameaças, a fábrica, o que está acontecendo agora. Então, acho que essa linha ela foi deixada assim um pouco de lado naturalmente, vamos dizer assim, porque as coisas atuais estão sendo mais graves do que caçar a chapa da candidatura ou comprovar que se está utilizando durante o exercício do mandato a máquina pública para produção e aí tentar um impeachment, se for o caso. Entendi. Acho que essa tese para a esquerda seria mais viável do que tentar caçar a chapa nesse momento. Então, por isso, se foca na investigação atual. Entendi.